5. 2 Samuel, capítulo número 5. E o versículo de número 4. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Os irmãos encontraram? Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos ele reinou. Vamos falar com Deus. Querido e amado Jesus, eu acredito que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. E a sua palavra, ela é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, que é apta para discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções. Nessa noite, querido Jesus, eu lhe peço, fale conosco aquilo que precisamos ouvir, da forma, Senhor Deus, que nós precisamos, Senhor Deus, viver segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ser certo nesse momento. Irmãos, a palavra que eu vou ministrar nessa noite não é uma palavra já conhecida dos irmãos. Então, eu quero relembrar coisas que os irmãos já sabem. Mas na quinta-feira, quando o nosso irmão Moisés estava ministrando a palavra, o Espírito do Senhor aqueceu muito o meu coração nessa mensagem que eu vou ministrar e compartilhar com os irmãos. Como eu disse, nada daquilo que eu vou compartilhar é novo. Porém, é importante que seja renovado os seus ouvidos para que você lembre-se de tudo aquilo que nós vamos pregar nessa noite. Amém? Eu li uma passagem muito conhecida. A passagem onde o Senhor Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, porque na casa de Jessé havia um futuro rei de Israel. O rei de Israel naquela ocasião é um homem chamado Saul. E Saul desagradou a Deus, a ponto do próprio Deus dizer, no versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 16, eu o rejeitei. Deus rejeitou a Samuel e resolveu escolher uma outra pessoa. E ele vai em Belém de Judá, na casa de um homem chamado Jessé, e ele escolhe um dos filhos de Jessé, que era o caçula, Davi. Davi deveria ter por volta ali, irmãos, embora a Bíblia não mencione, mas nós conseguimos entender que Davi deveria ter por volta de 16 até 19 anos. Não passava disso. Porque Davi não fazia parte do exército de Israel. Para poder fazer parte do exército, deveria ter acima de 20 anos. Então, alguns estudiosos dizem que ele deveria ter por volta de 15 a 16 anos, no máximo 17 anos. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé. Jessé apresentou os filhos que ele achava que eram os mais capazes, e nenhum deles era o que Deus escolheu. Até que então mandaram chamar Davi, que estava no campo. Davi chega, e a Bíblia diz que Samuel ungiu a Davi para ser rei. Porém, Davi não assumiu o trono. Davi vai assumir o trono quando ele está com 30 anos de idade, que é o texto que nós lemos aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi. Note que Davi foi ungido quando ele tinha por volta de 16 a 17 anos. E ele vai assumir o reinado quando ele tem 30 anos. Um período de 13 anos até que ele assumisse o reinado. E nesse período de 13 anos, a vida de Davi, ela virou de pernas para o ar. Muitas coisas aconteceram. E é sobre esse período de tempo da unção até ele assumir o trono que eu quero falar com os irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas eu não quero falar só sobre Davi. Eu quero falar sobre 3 personagens bíblicos. Quero falar sobre Davi, quero falar sobre José e quero falar sobre o apóstolo Paulo. Porque semelhante a Davi, temos José no Velho Testamento. Um moço que deveria ter também por volta de 17 anos. Ele tem um sonho. E ele compartilha aquele sonho com a sua família. E os seus irmãos não entenderam e não aceitaram aquele sonho. E você conhece a história melhor que eu e sabe que os seus próprios irmãos venderam a José. Com 17 anos ele é vendido, levado ao Egito, vai parar na casa de Potifar, é acusado de adultério, vai para o cárcere, e ali ele fica até os 30 anos também. Quando então Faraó tem um sonho, e o único que pôde discernir o sonho foi José. Mas do sonho até o momento em que ele assume o trono do Egito para ajudar Faraó a comandar, mais ou menos de 13 a 14 anos. No Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo.
que, indo à cidade de Damasco, buscar e procurar cristãos, ele encontrou-se com Jesus. E Paulo tinha por volta de 28 anos nessa ocasião. Ele tem um encontro real com Jesus. E Jesus disse para Judas que Paulo era um vaso escolhido. Porém, do momento em que Paulo encontra-se com Jesus no caminho de Damasco, até o momento de Atos Apóstolos, capítulo 13, que ele sai em viagem missionária com Barnabé, mais ou menos de 13 a 14 anos, em que Paulo ouviu que ele era um vaso escolhido por Deus para fazer uma obra, até que ele assume de fato o ministério que Deus havia lhe outorgado. Note que esses três personagens bíblicos tiveram, um teve um sonho, outro uma unção e o outro uma chamada muito forte. Mas do momento em que eles receberam aquilo da parte de Deus, até o momento que eles assumiram, houve um hiato de tempo, houve um espaço de tempo, de 13 a 14 anos. E o que aconteceu na vida desses homens, que é o que eu quero pregar nesta noite. Porque todos que estão aqui sabem que tem chamado, tem vocação, tem ministério. O próprio Deus já falou com você, ou através de profecia, através de revelação, ou de forma pessoal e individual. Você sabe o que Deus tem com você. Porém, quando Deus nos chama, nos vocaciona e fala conosco, nós achamos que a partir do momento que Deus falou, nós já estamos preparados, capacitados para exercer o ministério que Deus falou. E não, repensa. Um homem ou mulher de Deus não nasce da noite para o dia. É necessário tempo. E o que acontece nesse período de tempo, que nós precisamos entender o quão é importante nós aceitarmos o que acontece nesse período. Usa-se muito hoje a palavra processo. E o que é processo? O processo é um meio que Deus lança o homem. Primeiro, para amadurecer o homem, para preparar o homem, para capacitar o homem. Lembre-se que Davi é um adolescente. Lembre-se que José também é um adolescente. Eles não teriam a qualificação, primeiro, emocional. Segundo, espiritual. E terceiro, as qualificações que a posição exigia que eles tivessem. Eles precisariam ser trabalhados, ensinados, capacitados pelo próprio Deus. E a escola do Senhor ela é muito diferente do que a escola do homem. O homem, quando ele vai ser preparado para executar uma função em uma empresa, ele é levado, às vezes, numa sala de aula. Ele é apresentado a um professor. O professor vai passar para ele determinadas teorias, até que então ele vai para a prática. O nosso Deus, de forma diferente, ele já leva o homem diretamente para a prática. Mas antes de executar e de exercer a função que a posição exerce, o Senhor vai trabalhar no caráter da pessoa. E aí nós começamos com José. José que tem um sonho. E os seus irmãos não entenderam o sonho. A primeira coisa que José vai receber não é o trono, é a traição. José vai ser vendido pelos seus próprios irmãos. José vai ser levado para o Egito. E lá no Egito ele vai ser acusado de adultério. Vai ser esquecido em uma masmorra. Deixado, abandonado, traído, acusado com falsas acusações. Mas ele era um homem que Deus havia dado um sonho de colocá-lo em uma posição de liderança. Mas antes de assumir a posição de liderança, ele passou por etapas e estágios terríveis. Às vezes você não teria as condições emocionais para suportar o que José suportou. Ser traído pela sua própria família. Ser arrancado do convívio familiar e levado para uma terra distante. Exposto em praça pública, acusado por uma mulher de tentativa de violência sexual. O nome de José foi jogado na lama. Ele foi parar dentro da masmorra. Irmãos, como eu disse para você no início dessa mensagem, o processo que Deus usa para trabalhar conosco, para trabalhar com você, para trabalhar comigo, às vezes dói.
Porque nós achamos que quando Deus falou, agora é de glória em glória, de vitória em vitória, de posição em posição, eu vou subir os degraus. Mas para subir esse degrau tem que descer. E às vezes, aleluia, vai descer no degrau da humilhação. O Senhor vai permitir que você seja humilhado. O Senhor vai permitir que você seja traído. O Senhor vai permitir que você seja caluniado. O Senhor vai permitir que você seja perseguido. O Senhor vai permitir que você seja esquecido. Esquecido pelos homens, mas jamais esquecido por Deus. Aleluia. Porque o teu Deus sabe o que é necessário para moldar você, para preparar você, para colocar você na condição que Ele quer que você esteja. Eu gosto muito de uma passagem, irmãos, que é Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número... Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Você entendeu o poder desse texto, a força desse texto? O próprio Deus leva o povo de Israel para o Egito. E o que o texto diz aqui? Que Deus levou o povo para o Egito para quê? Olha o que o versículo diz: para te humilhar, para te provar, aleluia, para saber o que estava no seu coração, para ver se realmente você guardaria, aleluia, os mandamentos dele. Meu amado irmão, servir a Deus no momento de bonança, fazer promessas num culto pentecostal é maravilhoso. Dizer que vai pregar, que vai servir a Deus em um culto como o de ontem é maravilhoso. Quero ver, meu amado irmão, cumprir, aleluia, o voto, a aliança, a promessa que você fez no momento que a prova chegar, no momento que a humilhação bater na sua porta, no momento em que você foi esquecido, no momento em que você olhar para os lados e como Jesus fala: cadê aqueles que me apoiariam? Cadê aqueles que me ajudariam? Aqueles que você confiava foram os primeiros a te entregar. Meu Deus. Irmão, nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Esse evangelho de água com açúcar. Esse dia uma irmã disse assim para mim: pastor, nós não gostamos muito de ouvir o senhor pregar. Isso não tem problema. Você gosta de saladeiro? Você gosta de farofeiro? Para mim não tem problema. O que é saladeiro? É aquele que mistura uma coisa com a outra, coloca Abraão na cova, coloca Daniel em cima da árvore, prega a Bíblia, fala de Gênesis, Apocalipse, mas não tem centralidade. Você ouve, levanta a mão, glorifica, mas não absorve nada. É o farofeiro, fala de tudo, menos o Deus que é verdadeiro. E eu continuo pregando sobre o Deus que é verdadeiro. O Deus que chama, o Deus que escolhe, o Deus que vocaciona, mas o Deus que prepara o homem, para que quando o homem estiver na posição que ele quer, o homem venha fazer aquilo que ele quer. Aleluia. Deus vai trabalhar com o nosso emocional. Aleluia. Deus vai trabalhar com o nosso espiritual. Deus vai trabalhar com o nosso ser, o nosso todo. Eu preguei aqui no sábado passado falando sobre a minha graça te basta. Não sei se os irmãos se lembram da mensagem que eu ministrei, falando sobre, aleluia, que Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus não escolhe o perfeito, Deus não escolhe o mais capaz, Deus não escolhe aquele que é o melhor, não. Deus escolhe aquele que não é, aleluia, aquele que não se acha nada, aquele que se acha nada. Deus escolhe um Jeremias que se acha uma criança. Deus escolhe Moisés, aquele que se acha velho demais para exercer a função. Deus escolhe pessoas que olham para si mesmo e falam: eu não sou, mas para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que passar por alguns processos. E nem sempre nós, aleluia, estamos preparados para esse processo. Eu me lembro, irmãos, que quando eu saí de Minas Gerais para cá, eu me converti no ano de 99 e eu saí no ano de 2004 para cá. Já tinha 5 anos no Evangelho. E na igreja que eu aceitei a Jesus, com poucos dias que eu estava na igreja, fui colocado na porta, fui colocado para dar aula de escola bíblica dominical. Comecei a liderar departamentos na igreja, departamento de jovens, departamento de missões. Eu era o bombril, né? O obreiro bombril. Tudo que precisava, eu sempre estava lá e dizia: pastor, eu estou. Só que eu não era batizado com o Espírito Santo e eu não era casado.
E todas as vezes que o pastor ia levar um obreiro para ser consagrado, ele não me escolhia, ele escolhia outras pessoas. E foi levando um outro diaconato, um outro ao presbitério, mas ele nunca me levava. No ano que eu mudei de Minas para cá, eu me lembro que ele fez uma reunião com os obreiros e eu não estava na reunião. E ele disse: olha, o obreiro que eu tenho aqui, que eu gostaria de levar para o presbitério, é o irmão Rafael. Só que o irmão Rafael não tem as qualificações que o ministério exige, mas é o irmão que mais me ajuda aqui na igreja. E esse irmão, e dentro daquela reunião tinha um irmão, e esse irmão chegou para mim e disse: Rafael, o pastor gosta tanto de você, que ele disse que se ele pudesse levar alguém ao presbitério, ele levaria você. Mas você não é casado e não é batizado com o Espírito Santo. Passou-se alguns meses, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu também não casei. E aí eu mudei para Campinas, e quando eu saí de Minas para cá, eu ouvi meu irmão, aleluia, com o meu coração dizendo assim: eu já estou preparado para exercer as funções que Deus, aleluia, quiser que eu exerça. Se o Senhor me quiser pregando, eu já estou preparado. Se o Senhor quiser me pastorear, que eu venha pastorear, eu já estou preparado, e assim por diante. E aí eu saí, aleluia, da minha cidade e vir para cá, aleluia, conhecer um novo povo, uma nova estrutura de vida. E quando eu cheguei aqui, e Deus permitiu que eu passasse por algumas provas, meu amado irmão, eu me lembro um dia que eu estava dentro do meu quarto e disse: Senhor, agora eu vejo que eu não estou preparado para absolutamente nada, porque eu achava que eu estava preparado, porque nós às vezes olhamos para a situação e vemos as pessoas não tendo as mesmas qualificações que nós, mas Deus sabe quem realmente nós somos. Às vezes nós somos igual à igreja de Sardes, dizendo assim: eu estou vivo, mas o nosso Deus olha e fala: está vivo nada, está morto. Às vezes estamos igual a Odisseia, dizendo: eu estou rico, e o nosso Deus fala: está rico nada, está pobre, é miserável, ainda precisa comprar ouro, refinando ouro no fogo. Nosso Deus que sabe quem realmente nós somos. Davi, ungido por Samuel, mas não assume o trono. Primeiro vai enfrentar um Golias, vai vencer o Golias. As mulheres vão levantar o nome dele e dizer assim: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Não é isso que diz a palavra? E aí o próprio rei teve inveja dele, perseguiu, tentou matá-lo, tentou apagar a história dele. Meu amado irmão, não pense que todos vão te apoiar, não pense que todos vão te ajudar, não pense que todos vão te aplaudir. Pelo contrário, você é chamado por Deus, aleluia. Esta chamada instiga nas outras pessoas ciúmes, invejas, perseguições. Outras pessoas queriam ser igual você é, outras pessoas gostariam de ter o que você tem, outras pessoas gostariam de fazer o que você faz, e por eles não fazer, por eles não ter, por eles não estar onde você está, eles olham para você e falam: não merecia estar onde ele está, eu que deveria estar lá. Não, o Dinei deveria cantar, eu que deveria cantar. Não, o pastor Adriano, não, eu que deveria estar lá. E estas pessoas, de forma direta ou indireta, eles promovem perseguição, calúnia, promovem às vezes a fofoca, disse-me disse e outras coisas. E quando chega em você, você fala: meu Deus, aquela pessoa que eu tanto amava, que eu tanto considerava, que eu tanto respeitava, aquela pessoa que eu achava que me amava, que gostava de mim, ela que está falando de mim. Meu amado, isso tudo é um processo que Deus está usando, aleluia, para capacitar você, para qualificar você, para moldar você, para modelar você, para colocar você no prumo, para colocar você na posição que Deus quer que você esteja. Aleluia! Nós estamos vivendo uma geração de frouxos, de fracos. Se eu disse isso, irmão, pode pastor, toma cuidado que o senhor fala. Eu falo. Nós estamos vivendo uma geração de frouxos, de fracos. Esse negócio de tudo, pastor, eu estou fraco, pastor, eu estou cansado. Pela boca de Deus, tome vergonha, rapaz. Tome vergonha. A Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de covardia, mas de ousadia. Aleluia. Deus não chamou fraco, covarde, medroso, apático, abatido, não. Deus chamou homens e mulheres que não são, mas que recebem, que vivem na dispensação e na dependência daquele que faz. Aleluia. Irmãos, tem uma passagem bíblica que eu acho fantástica, eu ainda quero pregar sobre ela aqui. Preguei ela há muito tempo atrás, que é a passagem de Daniel capítulo 4. Você já leu aquela passagem? Quando aqueles 3 jovens não dobraram o joelho diante daquela estátua de Nabucodonosor, aí mandou-se prendê-los,
Aí levaram eles para Nabucodonosor. Nabucodonosor disse assim para eles: ó, é o seguinte, vou mandar aquecer a fornalha. Se não me adorar, vai ser lançado lá. Você lembra o que eles disseram para Nabucodonosor? Ei, eu não preciso nem responder para você. O nosso Deus, ele pode livrar, mas se ele não livrar, não tem problema não. Pode lançar. Aleluia. É crente com convicção, com certeza. Aleluia. Não é aquele crente medroso, apático, abatido, que só vai quando as coisas também. Não. Você está entendendo a mensagem dessa noite? O processo. E o processo é dolorido. O processo às vezes é difícil. Aleluia. Deus tem que tirar o orgulho que está entranhado aqui dentro. Deus tem que tirar a insegurança que está entranhada aqui dentro. Deus tem que tirar, meu irmão, a incerteza que está aqui dentro. E para Ele tirar isso, Ele vai levar às vezes você para o deserto. Ele vai levar você às vezes para situações, para circunstâncias. E você olha para você mesmo e fala: meu Deus, eu não tenho condições de sair daqui. Cadê o Deus que me deu um sonho? Cadê o Deus que me deu uma visão? Cadê o Deus que me deu uma revelação? Cadê o Deus que disse que me usaria? Eu já contei aqui na igreja, vou repetir novamente, para elucidar esta mensagem. Em 2003 eu fui participar de um congresso. Em 2003 eu fui participar de um congresso. E quando eu estava entrando no congresso, eu fui participar, não fui para pregar, nós fomos para participar lá em Minas. E quando a igreja que realizava o congresso em Minas Gerais era assim, realizava sexta, sábado e domingo. Nós fomos no domingo, mas o domingo começava por volta das 2 horas da tarde. Às 2 horas tinha um ensino, ou um evangelismo, ou um culto ao ar livre. Depois a igreja que convidava dava um almoço. Depois do almoço nós descansávamos e voltávamos para o culto da tarde. A igreja que eu congregava, a cidade que eu congregava, era muito longe da igreja que estava organizando o congresso. Então nós chegamos atrasados e o pregador já estava pregando. Eu me lembro que eu entrei e quando eu sentei na última fileira, que eu ajoelhei, que eu me sentei, o pregador pregando, ele entregou uma revelação. E quando ele entregou uma revelação, como uma flecha do Espírito Santo, aquela palavra veio ao meu coração. E eu comecei a chorar. Eu chorei compulsoriamente porque eu sabia que Deus estava falando comigo. E entre as frases que o pregador dizia era o seguinte: tem jovens aqui que Deus vai levar para lugares longínquos. Quando acabou a pregação, o meu pastor me procurou no meio da multidão e disse assim: aquela palavra foi para você. E eu voltei para casa cheio daquela palavra. Eu mudei de Minas Gerais para cá e eu me lembro de que eu estou na casa do pastor Henrique e um irmão abriu a porta. Quando aquele irmão abriu a porta, ele olhou e me disse assim: irmão, Deus é com você. E Deus vai te levar para lugares longínquos. Conectou uma profecia daqui com uma de lá, sem que os dois profetas não conhecessem. Eu comentei aqui sobre uma situação que eu passei, que eu briguei com Deus. E que aqui na igreja do Socorro, um profeta pregando e ele me revelou. E uma das frases que ele disse naquele dia foi essa: Deus vai levar você para lugares longínquos. Eu me lembro de uma outra ocasião que eu estava nesse púlpito aqui, e um pregador se levantou e falou a mesma frase. Pois bem, no ano de 2015 eu me separei da minha esposa. Nós nos separamos. Eu me lembro que mais ou menos no ano de 2017, 2018, um dia eu estou dentro de casa. Eu comecei a questionar Deus. Falei: Senhor, o meu ministério acabou. Ninguém quer um pastor divorciado, ninguém vai dar um púlpito para um pastor divorciado, ninguém quer um pastor que não tem moral, porque quem está divorciado ele não tem moral. Eu comecei a questionar com Deus nesse sentido. E eu me lembro que aquilo não foi só um minuto, foi 1 hora, 2 horas, e uma opressão veio dentro do meu coração. E eu achei que a minha história ministerial havia completamente acabado. Quando eu conto esse testemunho, eu falo que eu senti e ouvi Satanás dentro do meu quarto me mandando tirar a minha própria vida. E eu me levantei e repreendi aquele demônio, e a graça de Deus veio sobre a minha vida. Alguns dias atrás eu estava orando dentro dessa igreja. Passou-se uns anos, eu estou de joelho dobrado aqui dentro dessa igreja. E quando eu estava orando, o Espírito Santo veio e me fez conectar profecia por profecia, situação por situação e circunstância por circunstância. O Espírito Santo falou para mim: você é milagre. Eu restaurei o seu casamento, eu restaurei o seu ministério, eu te coloquei aonde você está, mas é por pouco tempo, porque eu ainda vou cumprir aquilo que eu te disse. Aleluia. Ou seja, o processo.
Na hora do processo a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Na hora do processo a gente acha que aquilo que nós ouvimos e pensamos ser da parte de Deus, aquilo era do homem, e que aquilo caiu no esquecimento. Aquele sonho foi da carne, aquela unção veio do homem, aquela voz profética, não. Eu acho que o pregador estava cheio, aleluia, cheio de emoção, e falou aquilo. Não, meu amado irmão, o Espírito de Deus não erra endereço, aleluia. O homem pode falar o que Deus não mandou falar, mas Deus, quando Ele fala, Ele usa uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário, para que você entenda que quem manda, comanda, dirige, direciona, é Ele, meu amado irmão, aleluia. Ele pode ter ungido você hoje, dado um sonho para você, e o tempo está passando, e aquilo que Deus falou ainda não aconteceu. Meu irmão, fica em paz e persevera, porque o processo é difícil, é dolorido, é longo, mas Ele está no controle. Ele está cuidando de você, modelando você, preparando você para aquilo que Ele já disse a você. O processo é longo, o processo é doloroso, o processo, meu amado irmão, é difícil. Às vezes nós falamos, sabe que eu vou aguentar? Eu não vou resistir. Eu não tenho. Irmãos, persevera. 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 Tem uma mensagem que eu prego que eu falo o seguinte: nós não somos obras do acaso. Como assim? Eu não sou fruto simplesmente de uma noite de amor de um homem e de uma mulher. Eu não sou simplesmente fruto de uma inconsequência. Porque o meu pai e a minha mãe não se preservaram, e aí, não. Eu sou fruto de uma mente sábia e soberana, que me planejou, que me criou e que me formou. Aleluia. Os meios métodos para eu chegar até aqui foram difíceis, mas Deus está no controle. Glória a Deus. João capítulo 13, versículo 7. O que eu faço hoje tu não tens, mas amanhã entenderás. Você está entendendo isso? 3 personagens: Davi, uma unção; José, um sonho; Paulo, uma profecia. Todos eles enfrentaram momentos difíceis. José, traído, vendido, caluniado, abandonado e esquecido numa masmorra. Davi corre para não morrer. O rei está perseguindo. Sai do palácio, vai morar nas cavernas. Aquele que, segundo Paulo, é um homem segundo o coração de Deus, para não morrer, tem que fugir de um lugar para o outro. Paulo, depois da chamada, depois de 3 anos, ele vai para Tarso. E ele fica ali por volta de 13 anos no anonimato, esquecido pelos homens, mas não esquecidos por Deus. Deus está usando o processo para preparar você. Deus está usando pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu estou partindo para a parte final. Tem um ditado aí no mundo que diz assim: ferro com ferro se afia. Você já ouviu esse ditado? Eu vim da roça. Eu detestava trabalhar com enxada. Eu odiava trabalhar com enxada. Eu não sabia encavar enxada, eu não sabia rolar enxada. Aí o meu irmão que cavava, o meu irmão que preparava o instrumento para que eu pudesse trabalhar. E para você colocar fio ou corte na enxada, pega assim uma lima, que é também ferro, e passa ali. Então ferro com ferro se afia. Ou seja, Deus permite que situações extremamente difíceis venham sobre a sua vida, para deixar você na posição que Ele quer que você esteja. Você está achando que chamado, aleluia, que aquele que é chamado ou aquela que é chamada vai ter uma vida de facilidade, de aplausos, de apoio, de elogio? Claro que não, meu amado irmão, aleluia. Te prepara. Porque uma das coisas mais fundamentais daquela pessoa que é chamada é ter uma palavra, é ter uma coisa que usa-se muito na modernidade, é empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, não é isso?
Você se lembra o que Davi disse depois de ele ter caído em adultério, no Salmo 51, no versículo 3? Quando ele está orando por restauração, ele diz assim: para que eu possa falar para os outros. Ou seja, Davi disse: Senhor, me restaura, porque quando eu encontrar uma pessoa que passou pelo mesmo que eu estou passando, eu vou saber aconselhá-lo. Meu amado irmão, aleluia, Deus permite que lutas, provas, perseguições, calúnias, uma série de situações aconteça na nossa vida, para que o nosso orgulho vá embora, para que Ele modele e nos molde, aleluia, para que eu e você venhamos depender cada vez mais de Deus, e principalmente para que eu e você venhamos ter empatia com o nosso próximo. Porque quando você estiver na posição, você se lembra? Já vou finalizar aqui com essa passagem. Você se lembra quando os irmãos de José descobriram que José era aquele a quem eles haviam vendido? Foram até José e falaram: José, é o seguinte, o pai falou que é para você ter compaixão de nós. Nós éramos muito jovens, muito moleques, perdoa-nos. Você lembra qual foi a frase de José? Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus estava no controle, para que hoje eu estivesse aonde eu estou, para que todos nós fôssemos preservados da morte. Aleluia. No momento do ataque dói, no momento da calúnia dói, no momento da fofoca dói, no momento da traição dói, mas quando você alcançar a posição que Deus preparou para você, você vai entender tudo o que você passou, todo o processo que você enfrentou, e você não vai se orgulhar e querer matar, pelo contrário, você vai entender que aonde você está é para ajudar, é para cuidar, é para pastorear, é para apacentar, é para levantar, é para cuidar de quem está caído. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você, meu amado irmão. O processo de Deus é doloroso. O processo de Deus dói. Deixa eu contar duas de pé, segura de pé. Irmão, se eu congregava em Minas Gerais, eu era novo convertido, devia ter mais ou menos uns 3 ou 4 meses. Eu me lembro que nos cultos nossos, preste atenção nisso aqui, ó. Nos nossos cultos, os irmãos ficavam olhando para o relógio, para o culto acabar rápido. Eu fui organizar um culto de jovens, eu disse: não, eu queria que os irmãos entrassem na atmosfera do culto, não se preocupassem com a hora. Aí eu cheguei mais cedo na igreja, tirei o relógio e dirigi o culto sem o relógio. O pastor chegou, olhou e não viu o relógio. Alguém chegou para ele e disse assim: pastor, o Rafael chegou mais cedo no culto e tirou o relógio da parede. Eu era novo convertido, devia ter 2 ou 3 meses de fé. Comecei a trabalhar muito precoce na obra, né? O pastor pegou o microfone no meio da igreja inteira e disse: rapaz, coloca esse relógio lá que eu não mandei você tirar. Nessa igreja tem pastor, tudo que for fazer aqui tem que passar por mim. Irmãos, eu fiquei rubro da cor da camisa do nosso irmão Rafael, eu fiquei vermelho. Abaixei a cabeça, peguei o relógio, coloquei lá, sentei. Continuei servindo na mesma igreja, com o mesmo pastor, porque eu entendi que aquilo era um processo. Morando aqui em Campinas, fui congregar na igreja do Bandeiro, Assembleia de Deus do Bandeiro. A igreja, sem reverência, sem respeito, uma algazarra, todo mundo conversava com todo mundo, uma bagunça terrível. Eu sentado na nave da igreja, o obreiro me disse assim: o nosso irmão Rafael está com oportunidade. Quando eu peguei o microfone, eu só fiz assim, ó. A igreja fez silêncio. Eu trouxe a palavra, não agredi, só fiz isso. O pastor pegou o microfone, só não me chamou de santo e rapadura na frente de toda a igreja. Eu fui humilhado na frente de toda a igreja. Quando acabou o culto, todos os obreiros estavam na porta dizendo: não saia da igreja. Você é jovem ainda, tinha 21 anos, 21, 22 anos. Ele disse: não saia da igreja. O pastor é louco. Pegaram aquele pastor, levaram para dentro de uma salinha pastoral. E os obreiros disciplinaram o pastor por aquilo que o pastor havia falado. Disseram: aqui Deus está usando o jovem e você está tentando calar o jovem. Eu estou usando esses 2 exemplos para dizer o seguinte: às vezes dentro da própria congregação nós somos humilhados. Mas nós precisamos entender que Deus está no controle. É o processo. Segure na mão dessa pessoa linda que está do seu lado direito. Eu quero orar com você, quero convidar as irmãs que vão estar louvando, e nós já vamos consagrar os elementos e distribuir os elementos. Mas antes eu quero orar com você. Querido Deus, eu sei que com cada um de nós o Senhor tem uma chamada, o Senhor tem uma vocação. Aqui tem homens e mulheres que foram separados, ó Deus, para grandes obras. Mas até o momento em que ele vai assumir aquilo que o Senhor tem para ele, o Senhor tem permitido que ele e ela passe por processos dolorosos.
às vezes calúnias, às vezes esquecimento. Quantas vezes, Senhor Deus, outras pessoas são levadas à consagração e ela não é levada à consagração. Quantas vezes outras pessoas é colocada em posição de destaque e ela é esquecida. Quantas vezes, Senhor Deus, situações acontecem na vida dela, Senhor Deus, que ela se desespera. Senhor Deus, ela até perde a confiança naquilo que o Senhor havia falado. Porém, o Senhor está tratando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando. Assim como o Senhor fez com Israel, levando Israel para o deserto. E lá no deserto o Senhor provou aquele povo, o Senhor humilhou aquele povo, para que então, Senhor Deus, aquilo que havia no coração daquele povo viesse à fora, para que eles então se conhecessem. Meu Deus, o Senhor permitiu situações de adversidades. Meu Deus, eu preguei sobre o processo que Davi enfrentou, o processo que José enfrentou e o processo que Paulo enfrentou. Meu Deus, com cada um de nós, o Senhor tem uma história, com cada um de nós há uma situação e uma circunstância. Mas eu oro para que todos nós venhamos ter força suficiente para enfrentar o momento da prova, o momento da adversidade. Em nome do Senhor.